A água, como muitas substâncias, é formada por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. A molécula de água é formada por 3 átomos. Um átomo de oxigênio, representado pela esfera vermelha, e 2 átomos de hidrogênio, representado pelas esferas claras. Uma molécula de água é extremamente pequena. Essas imagens são apenas simulações feitas em computador. Aqui temos a representação de um pequeníssimo pedaço de gelo. Observe como as moléculas de água estão extremamente organizadas. Essa é uma característica dos cristais sólidos, e a forma como as moléculas ou átomos se organizam é chamada de estrutura cristalina. Além disso, podemos observar que, neste caso, as moléculas de água estão muito próximas umas das outras. As moléculas de água, representadas aqui, estão fixas e sem nenhuma vibração. Isto só é possível caso o sólido esteja em temperatura de 0 grau absoluto, que equivale a aproximadamente menos 273 graus Celsius, ou seja, 273 graus abaixo de zero. Podemos aumentar a temperatura do gelo para uma temperatura qualquer, como por exemplo 180 graus Celsius abaixo de zero. Observamos que as moléculas de água permanecem fixas em seus lugares, porém começam a ter uma pequena vibração. Quanto maior a temperatura do gelo, maior será a vibração das moléculas de água que o formam. A temperatura também interfere no estado líquido, como veremos a seguir. Aqui temos a representação de uma pequena porção de água no estado líquido em uma temperatura de 10 graus Celsius. Observa-se que não há estrutura cristalina, isto é, as moléculas de água estão desorganizadas. É possível notar também que as moléculas estão mais afastadas umas das outras do que no estado sólido. Em um líquido, conforme se aumenta a temperatura, aumenta-se também a energia cinética de suas partículas, ou seja, suas velocidades. Consequentemente, o número de choques entre elas também aumenta, o que faz com que a distância entre as mesmas se torne maior. De forma semelhante aos líquidos, os gases não possuem estrutura cristalina. Entretanto, as moléculas de um gás diferenciam-se de um líquido pela distância entre seus átomos ou moléculas, conforme já vimos. Em um gás, os átomos ou moléculas podem estar muito afastados uns dos outros e com velocidades altíssimas. E à medida que a temperatura aumenta, maior será a distância entre elas, assim como suas velocidades, desde que isso ocorra com pressão constante, como no ar, por exemplo. Observe novamente os 3 estados físicos: sólido, forma e volume constante. Suas partículas permanecem fixas e com vibração. Quanto maior a temperatura, maior a vibração. Líquido, forma variada e volume constante. Suas partículas estão afastadas e em movimento. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade e a distância entre elas. Gasoso, forma e volume variáveis. Suas moléculas estão muito afastadas e em altíssimas velocidades. Quanto maior a temperatura, maior serão suas velocidades e as distâncias entre umas e outras. Aqui temos representada a estrutura cristalina de uma pequeníssima porção de átomos de ferro no estado sólido. Observe como esses átomos estão muito próximos uns dos outros e, embora vibrem devido à temperatura, eles permanecem na mesma posição. De forma semelhante ao gelo, caso a temperatura seja aumentada, a vibração de suas partículas também aumentará. Em uma determinada temperatura, a temperatura de ponto de fusão, as vibrações das partículas de um sólido são tão intensas que a estrutura cristalina é destruída. Teremos então todos os átomos de ferro em desordem e em movimento, ou seja, eles passam ao estado líquido. Quando os átomos de ferro alcançam a temperatura de ebulição, 2.750 graus Celsius, eles passam do estado líquido ao estado gasoso, aumentando a distância entre eles, assim como suas velocidades.
Já vimos que as partículas de um sólido estão muito próximas umas das outras e mais compactadas, e por isso é de se imaginar que uma substância no estado sólido terá maior densidade do que no estado líquido. Pensando assim, o gelo deveria ser mais denso do que a água e, portanto, não deveria flutuar. Porém, não é isso que observamos na natureza. A próxima animação responde a esta pergunta. A água, quando se cristaliza, isto é, quando passa para o estado sólido, se organiza formando estruturas hexagonais. Essas estruturas fazem com que o volume ocupado pelas moléculas seja maior e, portanto, sua densidade se torna menor. Esse fato ocorre apenas com a água. Assim, a água é a única substância que, quando sólida, tem uma menor densidade do que quando líquida. Observe essa garrafa de vidro com água em temperatura ambiente. Ao colocá-la no congelador, verificamos que a água passa ao estado sólido, aumentando seu volume. Isso proporciona a quebra da garrafa. Caso queiram realizar esse experimento em suas casas, utilizem garrafas de plásticos, assim vocês evitarão acidentes. Como o volume é maior, a densidade torna-se menor, por isso o gelo flutua na água.